coração do sertão baiano, onde o clima seco molda a paisagem e a resistência é parte do cotidiano, existe uma cidade conhecida como Princesa do Sertão, Feira de Santana. A ação perversa do homem, aos poucos, foi dominando o fluxo da água até chegar ao seu objetivo. As autoridades competentes assistiram passivamente à morte desta lagoa. Ao longo dos anos, as lagoas de Feira de Santana deixam de ser apenas pontos geográficos do mapa para se tornarem testemunhas da transformação de uma cidade inteira. Mas hoje, infelizmente, muitas delas enfrentam um processo silencioso de desaparecimento, que é fruto da especulação imobiliária, do descaso e da falta de preservação. Mas hoje, nesse documentário, você vai conhecer a trajetória dessas lagoas. Nós vamos falar sobre a sua origem, a sua importância ambiental e histórica, e sobre todos os desafios que ameaçam a sua existência. As lagoas urbanas de Feira de Santana são parte do patrimônio natural da cidade. Presentes desde a sua formação, esses corpos d'água serviram como fonte de recursos para as populações do passado. Elas forneciam água, eram locais de pesca e serviam como ponto de encontro para as famílias e comunidades inteiras. Algumas até ganharam destaque em registros históricos e no imaginário coletivo de bairros tradicionais. Além de sua relevância cultural e histórica, as lagoas possuem uma função ambiental essencial. Elas auxiliam na drenagem das águas das chuvas, evitando alagamentos em períodos de fortes temporais. Também contribuem para manter o equilíbrio climático da cidade, a umidade do ar e a regulação da temperatura. São habitats importantes para animais silvestres e plantas aquáticas, funcionando como pequenos ecossistemas dentro do espaço urbano. A Lagoa do Prato Raso, localizada no bairro da Queimadinha, passou por uma análise preliminar de qualidade da água, com avaliação de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. A coleta foi realizada em março e as amostras foram enviadas para um laboratório especializado. A iniciativa partiu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Naturais. O resultado indicou a presença de poluição orgânica e concentração elevada de fósforo, o que pode estar relacionada ao despejo de dejetos sanitários. Apesar disso, a lagoa apresentou o menor índice de coliformes termotolerantes entre os analisados. Moradores antigos contam que a lagoa já foi limpa, com água mais clara e presença constante de crianças brincando nas redondezas. Hoje, a degradação visível exige iniciativas de recuperação ambiental. Para que ela volte a ser um espaço útil à cidade, é necessário o envolvimento da comunidade local, além de ações eficazes por parte do poder público. No dia 5 de junho de 2025, o prefeito José Ronaldo anunciou que parte dos recursos obtidos por meio de um financiamento com o Banco Internacional será destinado à urbanização das lagoas do Prato Raso, da Queimadinha, de uma nascente do Canal do Feira 10 e também de parte da Lagoa Salgada. Firmamos esse compromisso com a comunidade e estamos trabalhando arduamente para realizar todas essas obras, afirma o prefeito. A Lagoa do Subaé é uma lagoa eminentemente urbana localizada no centro de Feira de Santana. Ela integra o sistema hídrico que forma o rio Subaé, cuja nascente está no município e segue em direção ao recôncavo baiano. Apesar de seu potencial como símbolo de vida, atualmente a Lagoa do Subaé tem sido alvo de problemas ambientais. A poluição, o despejo do esgoto, o crescimento urbano desordenado tem transformado o que poderia ser uma mensagem positiva da cidade para o litoral em um desafio para a gestão de recursos naturais. O impacto causado por essas ações humanas prejudica diretamente o ciclo natural da lagoa. A água contaminada representa riscos à saúde pública e interfere na reprodução das espécies que vivem ali. É urgente pensar em medidas que impeçam o avanço da degradação e promovam a revitalização desse espaço. José Monteiro reforça essa importância ao afirmar: ela é importante não só para a Feira de Santana, tem uma importância socioeconômica, histórica e, eu diria, também turística. A Subaé alimentou e sustentou muita gente, não só com a agricultura, mas também com a pesca. Muitas famílias viveram disso. A Lagoa Salgada é uma das mais extensas e conhecidas no município,
Nos últimos anos, ela recebeu algumas intervenções como cercamento e a limpeza pontual. No entanto, a lagoa se encontra atualmente em um processo de intensa degradação ambiental, que pode ser associado principalmente à intensificação antrópica nessa região. Além do despejo de lixo, é possível observar a presença de horlarias na extensão das lagoas, responsáveis pela retirada sistemática de argila no entorno, criando depressões nesses locais separados por passarelas de circulação em tempo, nos quais o nível da lagoa sobe. Mesmo com grande potencial para lazer, educação ambiental e turismo local, a falta de manutenção e fiscalização coloca em risco a biodiversidade do entorno. É preciso garantir que a revitalização não seja apenas momentânea, mas parte de um planejamento ambiental permanente e eficaz. A Lagoa Grande, localizada no bairro da Rocinha, se destacava por ser uma das maiores lagoas urbanas em determinado período, enquanto outras ainda eram classificadas como rurais. Teve grande importância histórica, servindo como uma das principais fontes de abastecimento de água para a cidade, especialmente em épocas anteriores à implantação de um sistema mais amplo de captação. No entanto, com o crescimento urbano, a Lagoa Grande passou a enfrentar sérios problemas, como a poluição e a redução do seu volume de água, causados principalmente pela expansão da cidade, ocupações irregulares e atividades industriais nas proximidades. Além de sua importância ecológica, elas também carregam um forte valor simbólico e afetivo. São parte da identidade cultural de muitos bairros e memórias de gerações inteiras. Preservar essas lagoas é um compromisso com o passado, um cuidado com o presente e uma aposta em um futuro mais sustentável para todos nós. O cidadão feirense José Carlos Barreto chama atenção para a importância das lagoas e nascentes na história da cidade. Ele destaca, entre aspas, a dor do poeta talvez seja o ponto de partida para relembrarmos os recursos naturais que foram fundamentais para o surgimento de Feira de Santana. As nascentes e lagoas, não por acaso, o povoado que deu origem à cidade foi chamado de Santana dos Olhos d'Água, justamente por conta dessas surgências d'água. Mas afinal, o que restou da antiga Santana dos Olhos d'Água? Cerca de 96% do território de Feira de Santana está inserido no polígono das secas, e ao longo da história as nascentes e lagoas foram fundamentais para o desenvolvimento do município. Na década de 60, existiam cerca de 60 lagoas espalhadas por territórios antigos e recentes. Algumas secavam durante o período de estiagem, enquanto outras mantinham o espelho d'água o ano inteiro por estarem em solos impermeáveis. Atualmente, a única que parece resistir é a Lagoa Grande, que foi uma das principais fontes de abastecimento de água da cidade. Hoje ela passa por obras que podem resgatar sua relevância histórica e ambiental. É evidente a negligência do poder público de Feira de Santana na execução dos projetos de revitalização das lagoas urbanas. Apesar dos constantes anúncios de novas propostas, os investimentos efetivos para a concretização dessas iniciativas são limitados. Ao longo do tempo, houve algumas tentativas de minimizar os impactos ambientais, como demonstram as legislações antigas voltadas à fiscalização. Um exemplo disso é a Lei de 3 de fevereiro de 1872, quando a Câmara Municipal destinou 11 contos e 600 mil réis para a limpeza da chamada Fonte do Valado. Diante disso, moradores afirmam, aos poucos e sem maiores consequências para os que dilapidam os nossos históricos recursos naturais, as lagoas e os olhos d'água vão desaparecendo da cena feirense. E, em breve, não restará sequer um quadro na parede para doer em nossa alma. Essa fala expressa claramente a falta de fiscalização e a negligência do poder público, que deixa a população e os recursos naturais da cidade à mercê do desmatamento e da poluição. As lagoas de Feira de Santana não são apenas paisagens naturais, elas são parte da nossa memória, da nossa história e da identidade do povo feirense. Durante muito tempo foram fontes de vida, lazer, sustento e crescimento para toda a comunidade. Ignorar isso é apagar uma parte essencial do que nós somos. Ainda há tempo para mudar esse cenário. Cuidar, recuperar e valorizar as lagoas é mais do que um dever ambiental. É um ato de respeito com as futuras gerações e com a história da cidade. Que cada um de nós possa reconhecer essa importância e fazer sua parte para que esses espaços continuem vivos e presentes no nosso dia a dia.